Bom dia. Deixa eu ver aqui que eu não sei mexer no TikTok, mas estou ligando o TikTok também. Quer ver? Vamos lá. Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo do Instagram. Bom dia, meu povo do TikTok. Vocês não são acostumados com essas lives de manhã e eu tô tentando começar a fazer, né, essas lives para vocês também, para vocês que estão indo trabalhar. Com os meus amigos do Instagram, a gente já faz isso, quase todo dia tem live, ou de manhã ou na hora do almoço, quase todo dia. Então agora eu tô fazendo com que o TikTok também possa acompanhar as nossas livezinhas, que são, na verdade, surpresa, né? Eu nunca marco essas lives com meus amores aqui do Instagram. Eu nunca marco o dia, eu nunca marco o horário, eu sempre entro, né? Eu entro e a gente conversa um pouquinho antes de eu ir trabalhar, né? Antes do trabalho de todo mundo. Muita gente agora indo para o trabalho, muita gente agora indo, né? Fazer suas atividades, né? Físicas, muita gente indo fazer suas atividades do dia a dia, levar a criança na escola, buscar a criança em esporte. E aí a gente entra numa sexta-feira, sextou. Sexta-feira é um dia, né? Sexta-feira é um dia em que a gente acha que tá tudo mais bonito. Por quê? Porque vai chegar o sábado e domingo para descansar, para fazer, né, coisas que durante a semana às vezes não tem como fazer pelo horário. Mas é bom a gente sempre conversar sobre como nós levamos o nosso caminho. Como nós levamos o nosso caminho? Será que a gente está deixando o tempo passar? Eu só vou ser feliz na sexta-feira? Eu só vou ser feliz, né? Quando eu passar no concurso? Eu vou ser feliz só quando eu, conseguir um carro? Eu vou ser feliz só quando eu chegar perto de me formar? Será que a gente não está perdendo tempo de viver o caminho? Porque o caminho também é bom. O caminho também é amoroso. Nós podemos ser felizes durante o percurso desse caminho. A gente pode encontrar felicidade mesmo diante dos obstáculos durante esse caminho. Então, será que a gente não está deixando para amar só o resultado? E aí, muitas vezes, quando chega lá, o resultado nem é tudo aquilo que você achava que ia ser? Será que a gente não está deixando, né, não está deixando de aproveitar as oportunidades que tem no nosso caminho? As oportunidades de você olhar para um lado, para o outro e ver as coisas boas da vida? Será que a gente está deixando tudo passar, esperando apenas o final? E aí quando chega lá no final, não é tudo isso. Acontece isso, claro, de uma forma mais esdrúxula durante a semana. A gente começa a trabalhar a semana inteira, e aí pensando que chegue logo a sexta, que chegue logo a sexta, que chegue logo a sexta. Chega a sexta, às vezes a gente não tem nada demais, né? A gente fica em casa, a gente come alguma coisa, a gente fica o dia inteiro ali. Mas, e aí começa a semana de novo e eu começo de novo, na segunda-feira, tomara que chegue a sexta, tomara que chegue a sexta. Eu acho que a gente não pode viver essa espera, né? Sempre essa espera. A gente precisa aproveitar o caminho, a gente precisa aproveitar a paisagem antes de chegar nisso. E aí você pode se perguntar, Mayra, mas são tantos obstáculos, são tantas coisas ruins que acontecem. É verdade, acontece mesmo, mas acontece também muitas coisas boas. Acontece que as coisas boas, elas não fazem tanto estrondo, né? Mas pequenas coisas boas acontecem todos os dias. Pequenas coisas boas acontecem toda hora, a todo momento. E a gente acaba não vendo isso, a gente acaba não pensando nisso. Então, que a gente possa viver um caminho também, que a gente possa viver, aproveitar a oportunidade da vida enquanto a gente está caminhando. Quando a gente está estudando para uma prova, para um concurso, parece que assim, você perde a vida, né, até chegar nesse resultado. É claro que a gente precisa, né, de todo jeito, a gente precisa sentir o dia a dia, sentir o peso das coisas, sentir o peso, né, do que está acontecendo, mas a gente precisa viver. A gente precisa viver. A gente precisa
dar entrada, a gente precisa continuar, a gente precisa ver as coisas boas que acontecem, né? Então, hoje, quando a gente pensa numa sexta-feira, a gente tem que começar a pensar que durante a semana aconteceram várias coisas boas. O que aconteceu durante a semana, né? O que aconteceu que você pode dizer assim, olha, a semana teve isso bom, teve aquilo bom, teve não sei o que bom, aí teve isso ruim, teve isso mais ou menos, tal hora. A gente fazer um balanço para a gente acostumar a viver o dia a dia, não é? Eu vou contar uma coisa para vocês, que aconteceu ontem, antes de ontem no meu trabalho, tá? Para vocês verem como a espiritualidade não erra caminhos, né? Para vocês verem como as coisas acontecem, não é por acaso. As coisas acontecem porque tem, né, que acontecer. O nosso cafezinho aqui, né? Porque de manhã se eu já tomo durante o dia inteiro, imagine de manhã, sem café não dá, né? Bom, eu tava lendo o livro do Flammarion, né, pela 10ª vez, porque o livro tá fantástico, que é justamente o livro das cartas psicografadas de Mayra Rocha, uma investigação das cartas de Mayra Rocha, onde Flammarion pegou várias cartas, analisou, viu acertos, viu erros, conversou com família, enfim, fez uma investigação do trabalho e se transformou num livro. Então agora já pronto, ele me encaminhou e eu já li várias vezes, até porque o livro não é sobre Mayra Rocha em si, o livro é sobre o trabalho da psicografia e o livro é também sobre a crença da continuidade da vida após a vida, não é? Então, eu estava lendo esse livro lá no meu trabalho, sentada no meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalhei na Presidência da República de 2022 até março do ano passado. No ano passado, eu fui para o Ministério da Saúde, né? Fui para o Ministério da Saúde trabalhar lá. Acompanhei o meu chefe, que foi para o Ministério da Saúde, e eu fui junto. Então, eu tô lá desde março do ano passado. Daí, eu estava lá lendo esse livro do Flammarion, vendo as explicações dele, principalmente a análise dos erros também e tudo mais. Aí eu estava lendo lá esse livro e dei de cara com ele explicando a carta de uma pessoa, esse rapaz que assinou a carta. E aí esse rapaz chega lá na hora do meu trabalho e fala assim: eu sou ex-noivo de fulana que trabalha com vocês. Eu fiquei impactada, porque a carta foi de 2019, né? A carta foi entregue à mãe desse rapaz em 2019. E o livro só tá saindo agora. Então, eu fiquei impactada com aquilo ali e ao mesmo tempo curiosa, coisa que eu nunca fico, né? Assim, eu nunca fico curiosa para entender as coisas da espiritualidade, porque eu confio neles plenamente. Mas aí eu chamei a pessoa que eu conheci e ela entrou agora mais nova ainda, tem apenas 3 meses que ela entrou no Ministério da Saúde. E aí eu chamei ela, né? E aí ela foi e falou assim pra mim. Eu falei: olha, você já teve um noivo que desencarnou? E ela disse: tive sim. Já começou a chorar, né? E aí eu falei: olha esse livro aqui que eu tô lendo, que é um livro que vai lançar e tudo, expliquei pra ela. E aí eu falei assim: eu tenho a carta dele, você quer? Aí ela falou: quero. Aí eu passei a carta pra ela, sabe? E foi uma coisa tão fenomenal assim pra mim, até pra mim eu me abismei, porque olha como a espiritualidade não faz curva, né? Uma carta de 2019, entregue em 2026, né? Eu entreguei a carta em 2019 para a mãe dessa pessoa. Em 2026, ela vai e aparece a noiva, que ele também cita na carta naquela época, mas que ela não foi, ela não estava. Então eu fiquei muito impactada
com tudo isso, muito impactada mesmo com tudo isso. E eu queria contar essa experiência que eu vivi para vocês, porque foi fantástico ver que a espiritualidade, ela encontra as pessoas no momento correto, né? Quantas e quantas cartas eu tenho aqui que não tem, que a família não me procurou? Quantas e quantos recados que eu tenho que a família não me procurou, né? Que eu nem sei se um dia vai me procurar. Quantos caderninhos escritos que eu tenho que eu não sei onde está a família. E de repente, 6 anos, quase 6 anos depois, mais 6 anos depois, no caso, né? 2009, né? Eu encontro com essa pessoa. Eu encontro com essa menina que queria receber a carta. Deixa eu ver aqui no Instagram. Lavinha, Lucinéia, Elaine. Bom dia, meus amores. Aqui, ó. Simone, Maicon, Mariana, Rose. Deixa eu ver. Muita gente boa entrando. Pronto. Vou responder uma pergunta que passou, justamente para não acirrar ânimos aqui na live, né? Eu posso não querer falar sobre o assunto, enfim. Mas eu vou fazer questão de repetir o mesmo assunto aqui, principalmente no TikTok. Principalmente aqui, porque é aqui que estão acontecendo os maiores ataques à minha pessoa. Então alguém entrou aqui na live agora, não sei o nome, e perguntou se no caso eu seria uma charlatã, como estão dizendo, né? Então, olha, vou explicar uma coisa para vocês. Tem 5 anos que eu sou perseguida, 5 anos que eu venho enfrentando esse tipo de coisa, né? E não é novidade para ninguém, não é novidade para ninguém. Vocês que estão nesse TikTok, que viram esses vídeos e que estão alimentando esses vídeos e passando esses vídeos, enfim, vocês que estão acreditando nessa situação, vocês podem me dizer de quem era esse TikTok? Vocês podem me dizer quem é a pessoa que formou o TikTok? Quem é o dono do TikTok? Vocês não podem me dizer, porque são TikTokers anônimos. A pessoa que criou esse TikTok não coloca o rosto, não coloca a face, não é? Não coloca a face. Então, eu não posso responder a alguém que também não pode aparecer. Agora, as cartas, os recados e todo mais o trabalho, ele é feito para quem precisa, ele é feito para quem quer, ele é feito para quem acredita, ele é feito para quem quer o trabalho, não é feito para quem não acredita. Quem não acredita pode seguir outro caminho, pode procurar consolo em outro lugar, com todo o respeito do mundo. Mas veja bem, eu não vou perder tempo em consolar as pessoas, eu não vou perder tempo em fazer caridade, eu não vou perder tempo brigando com essas pessoas na internet. O que é que eu ganharia com isso? O que é que eu ganharia com isso? Eu apenas me tornaria iguais a eles. Olha, tá lá, vários vídeos circulando, várias pessoas comentando, porque o ódio, a raiva vende muito. E como vende? Num dos vídeos, inclusive, eles dizem que eu não trabalho no Ministério da Saúde. Num dos vídeos, eles dizem que eu enganei uma mãe e a mãe entrou com um boletim de ocorrência contra eles. Outra entrou com um boletim de ocorrência porque expôs ela. Vocês não estão entendendo que existem diferença entre discussão sobre a doutrina, né? E existe diferença sobre violência. E vocês que alimentam lá os vídeos, você que alimenta esse tipo de comportamento, a perseguição não é só contra mim, é contra várias mães que acreditam no meu trabalho, várias mães que estão sendo expostas. Eles não param apenas na exposição da minha imagem, eles estão sempre expondo mães. E cada mãe que é magoada com isso, é também responsabilidade de quem alimenta. Então, não tenho nada para falar desse TikTok, a não ser que a pessoa, né? A não ser que a pessoa que
criou esse TikTok se manifeste. Se ela aparecer com o rosto dela, quem ela é, aí eu faço questão. Pode ter certeza que eu faço questão de responder. Só vocês que estão lá, peçam para ela aparecer e comecem a fazer um crivo da razão. Os processos estão públicos. E eu já deixei na mão da justiça. O que a justiça decidir, está bem decidido para mim. É claro que se eu não concordar, eu vou recursar, fazer tudo dentro da justiça. Mas eu acredito na justiça, independente qual for o resultado. E meu trabalho é o meu trabalho. Eu não gosto de um certo tipo de música, eu não escuto, mas eu não vou lá atacar o cantor. Então, assim, as cartas consoladoras vão continuar a vida inteira e agora até mais, até mais. Eu fico pensando em tamanha mediocridade das pessoas, tamanha pequenez de achar, né, que porque tem semelhanças nas cartas com coisas da internet, ela foi tirada da internet. Gente, teve carta que nem era a verdadeira. Teve carta que nem era a carta que eu entreguei. Como é que vocês acham, como é que vocês sabem que o que eles estão colocando lá é o que está na carta? E outra coisa, gente. Quem busca sabe o que recebeu. Quem busca sabe o que recebeu. Cuidado, tem muitas coisas que estão encobertas nessas situações. Tem muitas coisas que eles não mostram. Tem muita carta que é entregue e muito segredo que é dito no pé do ouvido. E aí a pessoa pode gostar ou não. Então, o meu trabalho, né? O meu trabalho é para quem acredita. O meu trabalho é para quem precisa. Ele vai sempre continuar. Não tem hater, não tem página, não tem perseguição, não tem nada. Não tem nada que faça esse trabalho parar. Então é um gasto desnecessário. Eu acho que essas pessoas poderiam gastar um tempo fazendo outras coisas. Mas eu te respondi porque eu sei que você insistiu muito aqui e eu poderia, assim, as pessoas dizem, tira, Mayra, manda os moderadores tirar. Não, às vezes, gente, às vezes é necessário a gente responder, até porque, né? Até porque é necessário a gente fazer essa campanha também, né? Vejam lá que tem coisas que não condizem. Tem coisas que não condizem, de jeito nenhum. Pesquisem. Gente, os processos estão públicos, tá? Os processos estão públicos. Ah, Mayra, vai ganhar, vai perder processo? Não sei, eu não estou sendo réu. O réu são eles, gente. Eu sou a vítima. E o que o juiz decidir da terra está decidido. É claro que eu posso recursar, como eles também podem, como já recursaram várias vezes em várias coisas, né? Essa pessoa que criou o TikTok, apareça, fale seu nome, diga quem você é, me permita saber quem você é para eu entender qual é a sua posição, né? Porque assim como tem liberdade de expressão para um lado, tem liberdade de expressão para o outro. Então, assim, estou respondendo apenas para que vocês tenham consciência da minha seriedade, né? Da minha seriedade. Então, é isso, tá? Não vamos dar muita trela a isso. Cada um faz o crivo da razão. O meu trabalho é esse. O meu trabalho é fazer as cartas, os recados. Vai continuar sempre. Não tem quem pare esse trabalho. E cada um vai escolher, né? Cada um que segue o Cristo. Quando você entra num TikTok desse, você vê, aí você consegue perceber. Então, agindo com Cristo, ali tem os princípios cristãos. Gente, só tem eu no TikTok. Só tem eu. Que tipo de pesquisador só pesquisa um médio só? Milhares de vídeos só para mim. Então, cada um que faça seu crivo da razão, tá bom? Cada um faça seu crivo de razão. Procure o dono do TikTok. Só se vocês conseguirem achar quem é o dono desse TikTok, me avisem, que aí eu faço questão de abrir uma live e responder. Prometo para vocês isso. Me achem o dono desse TikTok, né? Me achem o dono do TikTok. Que, aliás, eu já sei quem é, tá bom?
Eu só quero que ele apareça, porque aí eu não posso expor uma pessoa, porque ainda, né? Ainda na justiça, eu não posso expor uma pessoa se ela não se expor. Então eu preciso que ele apareça. É só aparecer. Simples assim. Não tá falando a verdade? Não é tudo verdade o que tem lá? Então, aparece. Pronto. Então, olha só. Então, vamos lá. Chegou sexta-feira. E aí, eu abrindo, né? Eu abrindo aqui o livro. Eu não sei se eu já falei aqui, eu não sei se eu já falei aqui sobre esse livrozinho com vocês no TikTok. O meu povo do Instagram já conhece o livro, né? Porque eu falo muito dele. É um livro de cabeceira, é um livro que verdadeiramente alimenta a nossa alma, mas não é um livro novo. Para vocês terem uma ideia, esse livro foi traduzido para mais de 40 línguas. Esse livro não é um livro religioso. Esse livro é um livro espiritual. Esse livro é um livro espiritual. Então, sendo assim, o que é que acontece? Esse livro é de chama O Profeta, né? Chama O Profeta. Vocês vão ver ele com várias capas, tá bom? Vocês vão ver eles com várias e várias capas. Ele não tem só essa capa. Você pode encontrar ele com capa mais fina, com capa, enfim, de vários tipos. E aí eu queria trazer eles para vocês, né? Para vocês. Deixa eu responder uma coisa, Kátia. O que você acha de Kardec ser racista? Então, gente, existe uma coisa que a gente conversa muito, né? A gente conversa muito sobre anacronismo. O que é que acontece também com as coisas que são lidas na Bíblia? Com as coisas que são encontradas na Bíblia? Situações que naquela época eram tidas como normal, pelo tempo vivido ali. Existe um anacronismo de trazer aquela informação para os dias de hoje. Vamos pensar em Levítico, né? Levítico é um livro totalmente sanitarista, porque o povo estava atravessando um deserto, e no deserto, já imaginou você guardar a carne num calor daquele, sem ter nenhum outro instrumento para manter aquela carne ali boa, e aí de repente você comer, né? Você comer uma carne estragada e morrer ali no meio do caminho. Então, assim, existem vários pontos que aconteceram naquela época, que os livros foram escritos, que se trouxessem hoje para o nosso tempo, literalmente não ia mais servir. Porque hoje, por exemplo, Levíticos diz assim, não comer a carne, né, matada há mais de 3 dias. Por quê? Porque 3 dias no sol escaldante e tudo isso, o que é que ia acontecer? As pessoas iriam adoecer. Então, quando você traz esse tipo de situação para os dias atuais, você vê que hoje a gente tem geladeira, hoje a gente tem outros conhecimentos para condicionar a carne, hoje a gente tem mais avançado. Então, naquela época não tinha. Na época de Kardec, ele vivia uma época em que acreditava-se, né? Em que acreditava-se em tudo aquilo, em que acreditava-se naquela situação. Então, não, Kardec não era racista, era o momento em que ele vivia, era o momento pelo qual Kardec passava. E sendo assim, é um anacronismo trazer algumas falas, algumas situações que foram ditos naquela época para a época de hoje. É um anacronismo. Então a gente precisa pensar e fazer e trazer para o dia de hoje naquilo que cabe, naquilo que é cabível. A gente não pode julgar hoje como o que acontecia naquela época. É preciso ter esse senso, porque senão a gente incorre em vários erros, em vários julgamentos. Mas Kardec, assim como todos nós que passamos aqui no planeta Terra, somos errantes, né? Somos pessoas que erramos. Somos pessoas que
que estamos em processo evolutivo, Então todos temos os nossos erros e todos devemos melhorar os nossos passos. Mas Kardec foi assim um missionário grande, foi um grande missionário para poder codificar. Agora no caso de Jesus, não. Jesus vem com uma missão de muito amor. Jesus é o espírito mais perfeito que já passou pelo planeta Terra. Ele veio aqui justamente para nos pregar amor, nos pregar caridade, nos pregar humildade, nos pregar coisas boas. Então, o que é que acontece? Jesus veio com outra natureza. E Kardec veio com a natureza de trabalhar, com a natureza de mostrar, né, de trazer, de facilitar, trazer um consolador, de juntar, de codificar. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer os assuntos de livros muito antigos para a data atual, para o que nós vivemos atualmente. O que é sempre atual, o que é sempre real é os princípios que Jesus trouxe. Os princípios de amor, de bondade, de caridade, de humildade, né? Os princípios de amor mesmo, os princípios de exatidão, de seriedade. Então Jesus trouxe isso, né? Jesus trouxe isso para nós. É os princípios que nós devemos manter, independente de livro, independente de pessoas. Nós tivemos tantos outros, né? Nós tivemos tantos outros missionários que passaram aqui pela terra, que merecem a nossa gratidão. Chico Xavier, grande Chico, passa pela terra, né? Pela terra pregando amor, caridade, pregando a espiritualidade, pregando a existência da vida, né? Pregando principalmente a caridade. Então é nesses princípios que a gente deve seguir, que a gente deve aprender. E aí, quando eu trouxe esse livro para vocês, é porque o profeta, né? O profeta é de Khalil Gibran. Khalil Gibran, posso-se dizer sim que é um grande filósofo também. É um filósofo. Khalil Gibran é um filósofo muito amoroso, que é um libanês que vai aos Estados Unidos, né? Vai aos Estados Unidos para tentar a vida. Vai ele, vai a mãe, vai duas irmãs e um irmão mais velho. E o irmão mais velho é que é responsável por gerir a casa, por sustentar a família, por tudo isso. Então, de repente, Khalil Gibran encontra-se num país diferente do seu, com muitas dificuldades, e começa a ter perdas, né? Essas perdas que nós temos, há perdas também que a gente sente, né? Que a gente sente que é a morte, que é a passagem para o plano espiritual. Então, Khalil Gibran vai perdendo o irmão, que era quem sustentava a casa, e aí fica cada vez mais difícil. Depois a mãe, depois a outra irmã, e aí fica só ele e outra irmã. Ele sempre apresentou grande facilidade na escrita e também era um grande pintor. Olha quantas coisas maravilhosas. Esse homem era um gênio. Esse homem, podemos dizer que era um gênio. A escrita dele, a pintura dele, os quadros dele. Mas é muito difícil num país estranho. Quem já mudou até de estado, como eu mudei para outro estado, né? Para outro estado, você percebe o quanto é difícil lidar. Agora, ele num país estranho dele, imagine. Mas ele encontra um anjo da guarda, assim como muitas vezes na vida da gente, a gente encontra um anjo da guarda. Ele encontra a Elizabeth, que é uma professora, que também tem uma carta, tem um livro, gente, depois que chama As Cartas. São as cartas trocadas por Khalil Gibran e por Elizabeth. Eles tinham um grande amor. Inclusive, ele ainda pede para casar com ela, mas ela diz que não,
que não era o caso, não era o melhor a se fazer naquele momento. E eles começam, na realidade, a trocar cartas. Então são 300 cartas, não, 600 cartas de um lado e 600 cartas do outro, se eu não me engano. Tem até que ver essa informação mesmo. E quase que essas cartas se perderam, mas graças a Deus não se perderam. É um lindo, o livro é maravilhoso, é um amor diferente. É um amor em que eles falam sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre tudo isso. E é por intermédio dessa conversa deles, dessas cartas, que o profeta nasce. Você vê muito na leitura desse livro as cartas, né? O que eles conversavam nessas cartas. Então, eu separei hoje para vocês aqui o livro Profeta, justamente na pergunta sobre o amor. O Profeta é um livro mitológico, ou seja, é um mito, É um livro que, como mito, e assim como falava Aristóteles, e Jung também traz alguma coisa referente aos sonhos nisso, o processo do mito, o que é que acontece? É uma pessoa só. É uma pessoa só que fala o tempo inteiro no livro. Você acha que tem várias personagens, mas na verdade é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E Jung falava muito isso sobre os sonhos, né? Sobre o sentimento onírico humano, né? Sobre os sonhos. Quando você tem um sonho, não tem você e assim, não tem você e uma pessoa ruim, não tem você e um dragão, não tem você e uma coisa ruim, não. É você e suas personalidades ali dentro do sonho. Você enfrenta as suas próprias personalidades, né? Personalidade ruim, a personalidade de raiva, a personalidade, todas as personalidades ali. Então, Khalil Gibran começa a escrever esse livro e esse livro vira assim, eu acho que é um livro de cabeceira e um livro que a gente tem que ter, que a gente tem que ler, né? Que a gente tem que ler. Então, o que é que acontece? Al-Mustafá é um profeta que sai da sua cidade para uma aldeia e ele vai lá com a intenção de pregar, com a intenção de levar amor, com a intenção de levar carinho, com a intenção de levar esperança, com a intenção de levar humildade, com a intenção de ensinar. Um grande profeta com a intenção de ensinar. Mas ele chega nessa aldeia e passa 12 anos lá e ninguém quer saber sobre os ensinamentos dele. Ninguém quer saber o que ele tem para ensinar. Todo mundo vive suas vidas, a não ser uma profeta, uma sacerdotisa daquele lugar. Almitra é a única que dá atenção a ele. E aí, um dia, ele já cansado de tentar ensinar, ele já cansado de tentar estabelecer ali uma conexão, né? Uma conexão com as pessoas daquele lugar, ele finalmente se cansou. E aí ele está em cima de uma montanha e avista um navio. E avista um navio e diz assim: é o navio da minha aldeia. É o navio do lugar onde eu morava. Vou voltar para minha casa. Eu já tentei de tudo. De tudo para ensinar esse povo. E esse povo não quer aprender. Eu vou voltar para o meu lugar. Nesse momento, ele está lá esperando o navio que vai levar ele de volta e as pessoas arrodeiam ele, fazem uma roda, né? E ele no meio dessa roda disse: não, ele não pode ir embora. A gente nem ensinou, a gente nem aprendeu nada. A gente nem aprendeu nada. A gente não vai deixar ele ir embora. Agora presta atenção, a gente não faz isso geralmente? A gente só dá valor quando perde. A gente só dá valor quando a coisa que a gente tinha na mão vai embora. Foi assim que fizeram. Fizeram isso com Al-Mustafá no lugar que ele estava. E aí ele disse assim: não, então tá
bom, eu vou ficar aqui e vou esperar. E aí eles começaram a fazer várias perguntas para esse profeta. Cada pessoa faz uma pergunta para ele. E veja bem, se você parar para ler, abrir os olhos mesmo, essas pessoas que perguntam para ele seriam a mesma personalidade. A mesma personalidade. São várias pessoas em uma só. Várias pessoas em uma só. E aí eu separei para vocês quando pergunta sobre o amor. E aí tá assim, ó, sobre o amor. Então disse a Almitra. Lembra que eu disse para vocês que a única que ainda acreditava no profeta, que ainda colhia alguns ensinamentos do profeta, era a Almitra, que era a sacerdotisa daquela época. E aí, então a Almitra fale sobre o amor. Pergunta a ele, profeta, fale sobre o amor. E ele levantou a cabeça e olhou para o povo, e uma quietude parou sobre todos. Com uma voz forte, ele disse. Lembra que a gente começou a falar aqui sobre Aristóteles falando sobre como nos mitos, nas histórias mitológicas, não existem muitas pessoas, mas são personalidades da mesma pessoa? A gente falou também sobre Jung falar sobre isso, no sonho. Às vezes você tem um sonho que tem uma cobra, tem um dragão, tem não sei o quê. Tudo isso todo esse sonho pode ser sentimentos seus que estão ali naquele sonho. E aqui quando diz assim, ó, pairou uma quietude sobre todos. Sobre todos o quê? Sobre todas as pessoas? Não, o que esse livro está tentando nos dizer é que todos os sentimentos que estavam ali na mesma pessoa foram calados. Imagine a gente conseguir calar todos os sentimentos. Muita gente medita para isso, né? Medita para calar o sentimento de raiva, de ódio, sentimentos ruins, muitas vezes o sentimento da ansiedade, o sentimento que toma conta, né? Que toma conta do nosso ser. E esse conseguiu calar esses sentimentos. Então, ele responde: quando o amor chamar, sigam-no, mesmo que o caminho seja íngreme, árduo. Quando o amor nos chama, o caminho não é fácil. Você já percebeu que andar dentro do amor nunca foi fácil? Se você está andando dentro do amor e está tudo tranquilo, está tudo fácil, está na hora de reavaliar o que você entende por amor. Na nossa pequenez humana, a gente acaba entendendo o amor como aquele amor entre um homem e uma mulher, entre um homem e homem, entre mulher e mulher, enfim, um amor apaixonado, de paixão. A gente começa a diminuir o amor, a colocar ele nesse padrão de relacionamento afetivo. E o amor que esse livro fala, que o profeta fala, vai muito além disso. É um amor divinal, é um amor espiritual. É justamente a conversa entre o homem e o divino. É esse tipo de amor. A Lúcia Helena Galvão diz assim, que esse tipo de amor é vertical, ou seja, né? É uma subida, não é horizontal. Não é horizontal, é vertical. Quando você para pensar no amor vertical, é um amor que exige de você uma mudança. É o amor que exige de você uma desconstrução. É um amor que exige de você ganho de virtudes. Para verdadeiramente amar, você precisa ganhar virtudes. Para verdadeiramente amar, você precisa andar na sua evolução. Esse amor é difícil. O amor horizontal, da paixão, de quando você se apaixona, de quando você vive, né? De quando você vive ali uma situação amorosa, esse é fácil. É fácil, apesar de trazer muitas vezes para nós tristeza, frustração, mas é fácil. Difícil é o amor vertical, onde você precisa se desconstruir, onde você precisa realmente angariar virtudes, angariar a paciência, a humildade, a resiliência. Esse amor é o difícil. Então é desse amor que o profeta fala. E ele fala assim, ó, mesmo que o caminho seja íngreme, árduo, e quando as suas asas o envolverem, entreguem-se a ele.
ainda que a lâmina oculta entre as plumas possa feri-los. Muitas vezes nessa busca por esse amor, e aí eu estou falando desse amor divino, desse amor espiritual, nós nos ferimos também. Nós nos ferimos. Por que nós nos ferimos? Porque no caminho dessa busca pelo amor, você vai encontrar muitas pedras. Pedras da falsidade. Às vezes você vai amar alguém, amar muito alguém, e esse alguém não vai te retribuir amor. Ele vai retribuir ataque, ele vai te retribuir coisas ruins. E aí você vai começar a querer desgostar do amor verdadeiro. Se você não buscar a compreensão de que amar é justamente não esperar a volta. A necessidade é de amar, não é a necessidade de ser amado. É essa necessidade que a gente precisa trabalhar. É necessidade de amar e não necessidade de ser amado. Eu não vou amar somente se eu for amado. Eu vou amar. Eu vou amar. Então eu me entrego ao amor. E essas asas me abraçam, ainda que algumas vezes ela me corte. Mas a escolha pelo caminho do amor será sempre minha. E nessa escolha do caminho pelo amor, eu também sofrerei consequências. Já viram aquela história que o mar calmo não faz bom marinheiro? É verdade, tem fundo de verdade. Tem fundo de razão. Você não aprende a lidar com situações ruins se a vida inteira foi fácil. Então, ó, ele diz, e quando ele falar com vocês, acreditem, embora sua voz possa lhe destruir os sonhos, como o vento que devasta o jardim. Quando o amor falar com você, acredite. Acredite quando ele toca no seu coração e fala com você. Muitas vezes, nos irmãos das outras religiões, outras doutrinas, nós vemos muito eles falando, olha, eu ouvi Deus com voz humana, né? Eu ouvi Deus em voz humana. Não é a voz humana, não é de Deus, né? A gente não pode nivelar Deus, apequenar Deus a uma forma humana. É a voz da espiritualidade. E acima de tudo, é a voz do coração. Quantas vezes o nosso coração fala e a gente não segue e de repente nós nos machucamos? Quantas vezes o nosso coração alerta e a gente não segue porque o que o coração alerta não é aquilo que a gente deveria ou queria que fosse? Quantas vezes o coração aponta para um caminho e você segue outro? Quantas vezes? Então, esse amor aqui, falado pelo profeta, esse amor aqui, é difícil. E ele diz assim, ó, pois assim como o amor vem coroá-los, também vem crucificá-los. E assim como um garante que cresçam, também faz a poda. Ó, assim como o amor garante o nosso crescimento, ele também faz a poda. É no caminho do amor, nesse caminho do aprendizado, que a gente começa a descobrir os nossos próprios defeitos, as nossas más influências, as nossas más formações de caráter. E aí é nesse caminho do amor também que a gente tem a oportunidade de nos modificar, que a gente tem a oportunidade de nos costurar, corta e costura, recorta e costura, até deixar um padrão. Agora, não é bom ser podado. Imagina, não é bom. É tirar de você situações que você gostaria que existissem, mas que não é o ideal. O amor é altamente confundido com Deus, porque realmente é a essência de Deus. E Deus vai fazer com você, por você e para você, aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Essa história de pegar provas que não são necessárias são nossas e não da sabedoria divina.
Assim como se eleva e acaricia seus ramos mais frágeis que o sol tremulam, o amor também desce até o solo para sacudir suas raízes tão apegadas à terra. Imagine uma árvore. A árvore vai crescendo, né? A árvore ela vai crescendo e as raízes embaixo vão ficar sempre mais fortes, sustentando aquela árvore. Mas por um certo momento, você também pode observar que ela vai crescendo e as raízes vão tentando fixar para não sair do local. Tem duas visões sobre isso. Quando você está na busca do amor real, você entende as raízes como algo que sustentam o seu crescimento, como algo que está lá para dar aparato, para que desse crescimento você não venha a tombar, você não venha a cair. E tem um outro olhar também que você pode estabelecer, que é quando você acha que essas raízes estão te impedindo de crescer. Elas estão impedindo que você cresça mais. Então, cada um exatamente tem a visão que quer sobre esse caminho. Porque o amor é isso. O amor é uma criação que nós fazemos, é uma inteligência divina que faz com que nós cresçamos com as raízes profundas e fixas. O que faz com que a gente se apegue às raízes é justamente quando a gente confunde esse amor vertical com amor horizontal. Com amor horizontal, né? A gente se apega ao raso e deixa de entender o profundo. E deixa de mergulhar no profundo. É isso que faz com que a gente se apegue às raízes. Vamos lá. Como se fossem trigo, ele os junta em si. Ele os debulha até que fiquem nus, ele os peneira para libertá-los da palha, ele os moe para que se transformem, ele os amassa até se tornarem flexíveis. E então os leva a seu fogo sagrado, para que assim se torne o pão sagrado do banquete sagrado de Deus. Todas essas coisas o amor fará com vocês, até que conheçam os segredos do seu coração e com esse conhecimento se tornem um fragmento do coração da vida. No entanto, se por medo buscarem apenas a paz do amor e o prazer do amor, então convém cobrirem a nudez e passarem longe da eira do amor, rumo ao mundo sem estações, onde terão risada, mas não todo riso, e terão choro, mas não todas as lágrimas. O amor nada oferece além de si mesmo e nada exige além de si mesmo. O amor oferece amor. Apenas isso. Ele não te oferece mais nada. Assim como Jesus Cristo, o amor não te oferece uma vida sem obstáculos. O amor não te oferece um caminho sem pedras. O amor te oferece amor. Nada além disso. Aqueles que buscam outras coisas no amor, saem decepcionados dele. Porque o que ele pode te oferecer é o amor, que é muito e que é necessário. O amor não tem posse, nem se torna posse, pois o amor em si mesmo é suficiente. E aí a gente pode conversar sobre essa confusão que a gente faz sobre esse amor, né? Sobre esse amor que é vertical, que é divino, e esse amor que é paixão. Muitas vezes nós falamos sobre almas gêmeas e até a gente já conversou. Eu, por exemplo, acredito em almas gêmeas no sentido de espíritos afins que se amam muito e viveram outras vidas e vêm nas encarnações para se encontrarem. Isso eu acredito plenamente. Pessoas que se amaram muito, que se amam muito e que retornam ainda para conviverem. O que eu não acredito é que um espírito complete o outro. Alma gêmea no sentido de um completar o outro.
Porque o espírito, ele já é perfeito e completo em si mesmo. Ele não precisa de outro espírito para te completar. Quando você procurar alguém a qual você quer dividir a vida, deixa eu ver se está travando aqui, estão dizendo que trava. Vamos ver se destrava, tá? Vamos ver se destrava. Estão dizendo que está travando, né? Aí, peraí, gente, que eu... Pronto, deixa eu ver. Vamos ver se destrava agora, tá bom? Vamos ver se destrava. Travando muito, né? Vamos ver se destrava agora. Então, espíritos não são feitos um para completar os outros. Quando você busca alguém para viver a eternidade com você, quando você busca alguém que te transborde, você começa a entender que não precisa de alguém que te complete, mas sim alguém que te transborde, que possa te fazer uma pessoa melhor, que possa te fazer ser melhor. É essa a busca. Essa é a maior busca. A imagem tá melhor, gente? Vamos ver. Me indicam, tá? Então, não busquem pessoas que completem vocês. Vocês já são completos. Busquem pessoas que te transbordam. Busquem pessoas que possam, no caminho, mostrar virtudes a vocês que tornam vocês melhores e que tornam elas também melhores. Que as tornam melhores. Pois o amor em si mesmo é suficiente. O amor é suficiente. Ele em si mesmo é suficiente. Ele não precisa de mais nada para completar. Eu disse para vocês há pouco tempo, que o amor e Deus se confundem. Que amor e Deus se confundem pela sua essência divina, pela sua essência de humildade. Então ele diz, ao amar não se deve dizer, Deus está em meu coração, mas eu estou no coração de Deus. Nós não somos maiores que o amor e, portanto, nós não somos maiores do que Deus. Deus não está no meu coração, eu que estou no coração de Deus. Eu que sou um pedacinho de Deus. Eu que sou uma centelha divina no coração de Deus. Então não é Deus que está em mim, sou eu. Sou eu que pertenço a Deus, sou parte de Deus e estou em Deus. E não pense que pode ditar o rumo do amor, pois o amor, se decidir que você é digno, ditará seus rumos. O amor não tem desejo senão realizar a si mesmo. Caso amem e busquem outros desejos, porém deixe que sejam estes: dissolver-se e tornar-se um rio que corre e canta sua música para a noite. Conhecer a dor de sentir ternura em demasia. Ferir-se graças ao seu próprio entendimento do amor. E sangrar por vontade própria e com satisfação. Eita, Mayra, mas aí sangrar com vontade própria e satisfação? Nunca houve nenhum momento em que sangrar por amor não fosse válido. A gente sangra por tanta coisa que não tem validade, a gente sangra por bens materiais, a gente sangra por maldade, a gente sangra por brigas, por guerras, por ódio, a gente sangra por ego, a gente sangra por tudo isso. Sangrar por amor. E aí, gente, não é o fato de falar em sangue enquanto biológico, não. É uma simbologia também, né? Sofrer por praticar o amor é uma honra. Ser perseguido, por exemplo, por conta do Cristo, é uma honra. Felizes daqueles que são perseguidos em nome do Senhor. Felizes aqueles que sangram em nome da verdade. Feliz daqueles que sangram em nome do amor. Daqueles que são convidados a testemunhar. Daqueles que são convidados
a andar no amor, a andar no Cristo. Então, nesse caminho, você pode escolher. Ou você pode sangrar por algo que é pequeno, ou você pode sangrar pelo amor. Necessariamente, você irá sofrer. Necessariamente, todos nós. Todos nós que buscamos crescer a um patamar de humanos, de espíritos, nós iremos sofrer. Todos nós que saímos de dentro de casinhas, todos nós que saímos de dentro, de uma realidade amorosa, nós iremos sofrer, inevitavelmente. Acordar cedo com o coração alado e agradecer por mais um dia amando. Descansar ao meio-dia e meditar no êxtase amoroso. Voltar para casa ao entardecer com gratidão. E depois dormir com uma prece aos amados no coração e uma canção de louvor nos lábios. Nesse caminho, nesse item que fala o profeta sobre o amor, no final, quando ele diz que a gente consegue dormir com um sorriso nos lábios, é justamente colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. É justamente seguir o caminho com a consciência em paz. A busca na nossa vida aqui deve ser justamente isso. Chegar cada vez mais próximo de dormir em paz, da consciência tranquila. E quantas vezes o nosso coração está pesado nesse caminho e a gente começa a não ter forças, Não ter forças para orar, não ter forças para chorar, não ter forças para lutar. Quantas vezes nós somos chamados a paralisar, a nos paralisar? E é aí que você aprende que o caminho onde se sangra pelo amor, pela verdade, por tudo isso que a gente busca, é o caminho mais válido que existe. É o caminho que vai te levar à noite a botar a cabeça no travesseiro e dormir. Esse é o caminho do amor. Mas, novamente, assim como Jesus não nos prometeu que não seria sem dor, que não seria sem sofrimento, a única coisa que Jesus nos prometeu foi o quê? Eu estarei convosco. Eu não vos abandonarei. Eu estarei contigo. Então, o amor também não te promete um caminho sem obstáculos. O amor não te promete um caminho sem espinhos. O amor não te promete que será tudo agradável e feliz. O amor te diz: eu estarei aqui. Eu estarei aqui. Enquanto você cultuar o caminho no amor, enquanto você estiver por amor, com amor e para amar, eu estarei aqui. Eu não te abandonarei. Só perde aqueles que abandonam o amor no meio do caminho. Esses é que perderam. De resto, não. De resto, todos ganham. Mas nesse caminho, assim como nós começamos hoje, vamos aproveitar a paisagem. Vamos viver esse caminho. Vamos viver o caminho onde nós podemos usufruir das pequenas felicidades que eles nos trazem, das flores que nascem em meio ao cerrado, em meio à caatinga, da natureza que nos mostra o quanto sábio, bonito e valoroso é o espiritual, dos pequenos alertas que a espiritualidade nos dá. É nesse caminho que a gente deve partilhar. É nesse caminho que a gente deve caminhar. É no caminho em que o destino final será a nossa evolução. Tá certo? Agora eu vou lá trabalhar
Por mim, eu passava o dia inteiro conversando com vocês sobre esse livro. Esse livro tem PDF, tá? Esse livro tem PDF na internet. Tem PDF na internet. É um livro muito antigo. Já foi traduzido para mais de 40 línguas. Não percam a oportunidade de ler esse livro. E se você não conseguir compreender o que esse livro tem para dizer, procurem Lúcia Helena Galvão. Lúcia Helena Galvão. Ela acho que ela é a fundadora da Nova Acrópole. Ela tem várias palestras sobre esse livro Profeta, de Khalil Gibran. Procurem ela na internet e façam o uso dessas lives dela para aprender. Vocês vão ver que vale muito, muito a pena, tá bom? Um beijo grandão no coração de vocês. Agora eu vou trabalhar, mas amanhã nós voltamos com a nossa oração à noite. Lembre-se que amanhã é dia da corrente de oração. Eu volto junto com vocês do TikTok e volto também junto com vocês aí do Instagram. Eu amo todos vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijo grande, beijo grande. Deus abençoe o dia de vocês, a casa de vocês, a família de vocês e os projetos de vocês.